Hoje é o comentando a carta aos Efésios 3, selados com o Espírito Santo. Texto Efésios 1, do 10 ao 14. Embora nós vamos começar lendo o 9, tá? Vamos ler o 9 primeiro, tá? Bom, vamos ao texto. Diz assim, o verso 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Deus sempre teve e tem propósitos para o homem. E é lógico que quando fala assim, está falando relacionado à pessoa de Jesus Cristo, o Salvador. A Bíblia diz, nesse texto mesmo aqui de Efésios, no verso 1, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então Deus preparou o seu Filho para vir ao mundo. E ele, com isso, claro, também a salvação de todas as pessoas, dos eleitos, dos escolhidos de Deus. Muito bem, isso é o propósito de Deus. E o maior propósito salvar, né? Todos os homens, né? É o propósito de Deus. E em Cristo ele realiza este propósito, que, na verdade, pode-se dizer também uma missão, né? E a Igreja de Cristo, ela é portadora da mensagem que leva as pessoas à palavra do Evangelho, né? É isso aí. Bom, o verso 10 diz, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Convergir, isto é, de fazer convergir, centralizar, pode-se dizer assim, centralizar em Cristo, nele, em Cristo, todas as coisas. Porque esta é a verdade. Isso tem a ver e inclui, inquestionavelmente, a criação, a fundação do mundo. E tudo, tanto as celestiais, quanto as coisas terrenas também, centralizam-se em Jesus Cristo. Essa é a ideia, né? E na dispensação da plenitude dos tempos, fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos, né? Todo o controle de Deus, todo o propósito de Deus, né? É centralizar em Cristo coisas celestiais e terrenas, né? E isso tudo é manifestado em tempos oportunos, foram manifestados e são manifestados, são revelados em tempos oportunos, como por exemplo, como a igreja, e nós estamos nesse período, né? Quando a igreja tem a missão e ela é portadora do Espírito Santo, ela é templo, santuário do Espírito Santo, ela tem a missão de pregar o Evangelho. E é claro, né? Esse é o auge de tudo, né? Essa pregação do Evangelho. E nós aguardamos a vinda do Filho de Deus, e pregamos sobre a vinda do Filho de Deus, né? A volta dele, no caso, né? E o texto continua dizendo, nele, quer dizer, em Jesus Cristo, fomos também escolhidos, ou somos herança, né?
Então, nele fomos também escolhidos. Em Cristo nós somos escolhidos. Em Cristo nós somos eleitos. E nesse sentido somos eleitos de Deus. Então, todos aqueles que recebem Cristo, que creem em Cristo, fazem parte, compõem os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus. Tá? Tendo sido predestinados, como eu já coloquei aqui, predestinados, tendo sido predestinados, os eleitos, os escolhidos, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Tá? Claro, tudo está dentro da vontade do propósito de Deus. Isso implica na soberania de Deus. Duas coisas são inquestionáveis nas Escrituras: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Há um paralelo entre essas duas, entre Deus, né, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Tá? É inegável que existe a soberania de Deus, isso é claro, isso fica claro no texto, tá? Porque propósito, vontade dele, tudo isso, né? Mas também está claro também a responsabilidade do homem, né? E aí Deus sabe muito bem a divisão, né, entre essa soberania ou o limite entre essa soberania e a responsabilidade humana, tá? E a Bíblia de capa a capa fala das duas, da soberania e da responsabilidade do homem, tá? Bom, aí por isso diz, né, o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade, né? Então, tendo sido predestinado, quem são os predestinados? Os escolhidos, os eleitos de Deus, tá? Escolhidos em Jesus, tá? Por meio de Jesus, né? Exatamente, é isso daí. A fim de nós, os que primeiro, o verso 12 do capítulo 1 de Efésios, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, tudo para a glória, tudo para a honra de Deus, né? E também é outra coisa inquestionável, tudo que temos, a salvação que temos, não há em nós mérito algum. Tudo, na verdade, que alcançamos espiritualmente e até materialmente, é graça de Deus, é favor de Deus. E a salvação da alma, ela é graça de Deus, é glória, devemos glorificar a Deus, e tudo é para a sua glória, seu louvor e glória, né? Então, a fim de que nós, né, alguns entendem aqui que ele fala referindo-se aos judeus, né? Mas parece que não, né? Aqui o nós aqui parece que realmente refere-se aos cristãos, os primeiros que esperavam em Cristo, parece essa a ideia, sejam para o louvor de sua glória, tudo para o louvor e glória de Deus. Muito bem. Então o verso 13 diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, tá? Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E esse é o tema hoje, selados com o Espírito Santo da promessa, tá? Nem sei se eu falei o tema antes, né? Mas estou falando agora.
selados pelo Espírito Santo da promessa. Então, lendo novamente o verso 13, nele, ou seja, em Cristo, tudo é Jesus, 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 convergir nele, ou seja, centralizar nele, né? Em Jesus, né? Então o 13 diz, nele, quando vocês, os cristãos, né, ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, que é a palavra da verdade, é o evangelho de Cristo, né? Claro, vocês foram selados, quando cremos, fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Há pessoas que pensam que as pessoas só têm o Espírito Santo quando há manifestações, que alguns creem e alguns falam isso abertamente, que a pessoa só tem o Espírito Santo quando há manifestações sobrenaturais. Não é isso que o texto diz. O texto diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que recebe Jesus, que crê no Evangelho de Cristo, ele é selado pelo Espírito Santo de Deus, né? Selado. Toda carta, quando vai para um determinado lugar, tem um selo, e aquele selo é a garantia, tá? Daquela carta, vai legitimar aquela carta e vai, claro, fazer com que aquela carta chegue ao destino proposto, tá? Sim, lógico. E aí vem o 14, que é o Espírito Santo, né? Vou ler aqui a última parte, vocês que foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, o selo, né? Que é a garantia da nossa herança até a redenção, né? Até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, tá? Então, que é a garantia, o selo, porque nós somos selados com o Espírito Santo, isso garante, né, a nossa herança até a redenção. Nós, selados pelo Espírito Santo, estamos marcados pelo Espírito Santo, e então nós aguardamos a redenção, a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus Cristo, tá? Nós, selados, está garantido, nós pertencemos a Deus, somos eleitos, escolhidos e pertencemos a Deus. Muito bem, é isso aí. O tempo já passou, então tá jóia, vamos lá, né? Beleza, vamos fechar por aqui então, e se Deus quiser eu vou voltar e vamos continuar aí comentando a carta aos Efésios. Isso daí, esse foi o terceiro e o tema foi selados com o Espírito Santo. Deus abençoe sua vida. Se essa mensagem instruiu você, tem abençoado você, então, claro, compartilhe. E também se inscreva no meu canal, Ronaldo Viana S. Tá bom? Deus abençoe, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado que estamos aqui em Tua presença e temos a oportunidade de comentar a Tua palavra. Muito obrigado mesmo, Senhor. Não temos capacidade para fazê-lo, mas estamos fazendo segundo a Tua bondade, a Tua poderosa graça. Em nome de Jesus, muito obrigado. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo que está ouvindo esta palavra, Senhor. Nesse dia, tome-os em Tuas mãos e os abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Abençoe o nosso Brasil que precisa tanto de Ti. Tome todos em Tuas mãos, as autoridades constituídas, eu as coloco em Tuas mãos e rogo a bênção para cada uma, em nome do Senhor Jesus. Fique conosco, nos dê Tua graça, Tua bênção, sempre. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Querido, querida, Deus abençoe, grande abraço, se Deus permitir. É claro, eu volto.